Muitas pessoas passam anos orando, mas nunca experimentam um verdadeiro diálogo com Deus. Frequentemente falamos para Deus, apresentamos nossos pedidos, preocupações e agradecimentos, mas raramente paramos para ouvir o que Ele deseja nos dizer. A Bíblia nos mostra que a oração não foi criada para ser um monólogo, mas um encontro vivo entre o Criador e seus filhos. Neste estudo, vamos descobrir como desenvolver uma comunhão mais profunda, aprendendo não apenas a falar com Deus, mas a caminhar com Ele em uma conversa que transforma o coração, fortalece a fé e aproxima nossa alma da sua presença. Existe uma diferença profunda entre falar para Deus e falar com Deus. À primeira vista, as duas expressões parecem significar a mesma coisa, mas na prática representam experiências espirituais completamente diferentes. Muitas pessoas passam anos orando sem perceber que transformaram a oração em um monólogo. Elas falam, apresentam seus pedidos, expõem suas preocupações, agradecem pelas bênçãos recebidas e encerram a oração acreditando que cumpriram seu dever espiritual. No entanto, raramente param para ouvir. Poucas vezes permanecem em silêncio diante do Senhor, esperando uma resposta, uma direção ou simplesmente sua presença. Essa realidade é mais comum do que imaginamos. Em muitos momentos, nossa vida de oração se torna semelhante a alguém que faz uma ligação telefônica, fala tudo o que deseja dizer e desliga antes mesmo que a outra pessoa tenha a oportunidade de responder. Sem perceber, podemos transformar aquilo que deveria ser um relacionamento em uma simples apresentação de necessidades. Quando observamos os ensinamentos de Jesus, percebemos que ele nunca tratou a oração como um ritual vazio ou como uma lista de pedidos a serem apresentados ao céu. Sua própria vida demonstrava algo muito maior. Jesus constantemente se retirava para lugares solitários para estar com o Pai. Não era apenas uma questão de falar, era uma questão de comunhão. Havia relacionamento, intimidade e proximidade. O primeiro passo para aprender a falar com Deus é compreender que a oração é uma via de mão dupla. Deus não é apenas aquele que escuta, Ele também deseja falar. Ele deseja orientar, corrigir, consolar, fortalecer e revelar sua vontade aos seus filhos. Quando entendemos isso, nossa perspectiva sobre a oração começa a mudar completamente. Desde o início das Escrituras, encontramos um Deus que busca relacionamento com o ser humano. No Jardim do Éden, antes mesmo da queda, havia comunhão perfeita. Deus caminhava com o homem. Havia proximidade, diálogo e amizade. Quando Adão e Eva pecaram, foi Deus quem tomou a iniciativa de procurá-los. A pergunta, "Onde estás?", não surgiu porque Deus desconhecia sua localização, mas porque desejava restaurar o relacionamento rompido. Ao longo de toda a história bíblica, vemos esse mesmo padrão se repetindo. Deus chama Abraão, Deus fala com Moisés, Deus orienta Josué, Deus envia profetas, Deus corrige reis, Deus consola seu povo. Em cada página da Bíblia, encontramos um Deus que não permanece distante, mas que busca aproximação. Isso nos ensina uma verdade importante. A oração não nasce apenas da necessidade humana. Ela nasce também do desejo divino de comunhão. Muitas vezes pensamos que somos nós que estamos procurando Deus, mas a realidade é que Deus nos procura muito antes disso. Existe um convite constante vindo do céu para uma vida de intimidade. Talvez uma das maiores mudanças que podem acontecer em nossa caminhada espiritual seja compreender que Deus não deseja apenas ouvir nossa voz. Ele deseja compartilhar sua presença. O objetivo final da oração não é simplesmente obter respostas para problemas terrenos, mas desenvolver um relacionamento vivo com o Criador. Porém, existe um grande desafio para todos aqueles que desejam ouvir a voz de Deus. Vivemos em uma época marcada pelo excesso de ruído. Há distrações por todos os lados. Nossos dias são preenchidos por compromissos, preocupações, informações, notificações e inúmeras vozes competindo por nossa atenção. Nesse cenário, muitas pessoas dizem que Deus não fala, quando, na verdade,
talvez elas simplesmente não consigam ouvi-lo. A Bíblia apresenta um exemplo extraordinário através da vida do profeta Elias. Depois de enfrentar momentos intensos de batalha espiritual, Elias buscou a presença de Deus. Então veio um vento poderoso, depois um terremoto, em seguida um fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. Somente depois de tudo isso, surgiu uma voz mansa e delicada. Foi ali que Elias reconheceu a presença do Senhor. Essa passagem revela algo profundo sobre a maneira como Deus frequentemente se comunica. Nem sempre através do espetáculo, nem sempre através do extraordinário. Muitas vezes Deus fala na quietude. Fala quando a alma se aquieta. Fala quando o coração desacelera. Fala quando finalmente abrimos espaço para ouvi-lo. Infelizmente, muitos desejam ouvir a voz de Deus sem desenvolver uma vida de silêncio diante dele. Querem direção sem intimidade. Querem respostas sem comunhão. Mas ouvir Deus exige disposição para desacelerar. Silêncio não significa ausência de atividade. Significa criar espaço para que Deus ocupe o centro da nossa atenção. É nesse ambiente que aprendemos a discernir sua voz entre tantas outras vozes que nos cercam. Mas surge uma pergunta importante. Como Deus fala? Muitos procuram experiências extraordinárias enquanto ignoram o meio principal que Deus escolheu para se revelar. A principal voz de Deus está registrada em sua palavra. As Escrituras não são apenas um livro antigo. Elas são a revelação viva da vontade de Deus para a humanidade. Muitas vezes pedimos direção em oração para assuntos sobre os quais Deus já falou claramente em sua palavra. Buscamos respostas sobrenaturais enquanto negligenciamos aquilo que já foi revelado. Quando abrimos a Bíblia com um coração humilde, não estamos apenas adquirindo conhecimento. Estamos nos colocando em posição de ouvir. Deus usa sua palavra para corrigir pensamentos, fortalecer a fé, trazer consolo, revelar pecados ocultos e iluminar decisões importantes. Por isso, falar com Deus envolve também aprender a ouvir através das Escrituras. Não basta apenas ler por obrigação. É necessário ler com expectativa. Ler perguntando: Senhor, o que tu queres me mostrar hoje? Quando fazemos isso, a leitura bíblica deixa de ser uma atividade religiosa e se transforma em um encontro pessoal com Deus. Ao longo da história, incontáveis homens e mulheres testemunharam momentos em que um versículo específico pareceu saltar das páginas da Bíblia diretamente para suas circunstâncias. Não porque o texto mudou, mas porque Deus utilizou sua palavra para falar ao coração naquele momento específico. Quanto mais nos familiarizamos com as Escrituras, mais facilmente reconhecemos a voz de Deus. Afinal, aquele que conhece a voz do pastor dificilmente será enganado por outras vozes. Mas existe algo ainda mais importante do que técnicas, métodos ou disciplinas espirituais. Deus procura sinceridade. Muitas pessoas acreditam que precisam usar palavras sofisticadas para impressionar Deus. Pensam que precisam apresentar orações elaboradas para serem ouvidas. Entretanto, a Bíblia mostra exatamente o contrário. Os Salmos revelam homens derramando diante de Deus suas alegrias, medos, angústias, dúvidas e até mesmo suas frustrações. Não havia máscaras, não havia encenação, havia verdade. Deus não procura discursos perfeitos. Ele procura corações sinceros. Quando chegamos diante do Senhor, exatamente como somos, sem fingimentos, algo poderoso acontece. A comunhão se torna real. Não estamos mais tentando aparentar espiritualidade. Estamos simplesmente nos relacionando com o Pai. Muitas vezes nossas orações se tornam superficiais porque temos medo de sermos honestos. Escondemos nossas lutas. Escondemos nossas dúvidas. Escondemos nossas fraquezas. Mas Deus já conhece tudo isso. Ele não espera a perfeição. Ele espera sinceridade. A verdadeira conversa com Deus começa quando abandonamos as máscaras e permitimos que nosso coração seja completamente transparente diante dele. E é justamente nesse ambiente de sinceridade que a presença de Deus se torna mais perceptível. Quando deixamos de representar um papel religioso e passamos a viver uma relação autêntica com o Pai,
descobrimos que ele sempre esteve mais próximo do que imaginávamos. A oração deixa de ser uma obrigação e começa a se tornar um encontro. Um encontro que alimenta a alma, fortalece a fé e nos prepara para ouvir aquilo que Deus deseja comunicar. Ao longo da caminhada cristã, muitos acreditam que a comunicação com Deus depende apenas do esforço humano. Pensam que precisam encontrar as palavras certas, alcançar determinado nível de espiritualidade ou desenvolver uma disciplina perfeita de oração. No entanto, Deus, em sua graça, não nos deixou sozinhos nessa jornada. Ele nos concedeu o Espírito Santo, aquele que habita no coração dos que creem e que atua constantemente para aproximar o ser humano do Pai. O Espírito Santo é muito mais do que uma força ou uma influência espiritual. Ele é a presença viva de Deus em nós. É Ele quem ilumina as Escrituras, produz convicção, fortalece a fé, consola nos momentos difíceis e direciona nossos passos quando não sabemos qual caminho seguir. Quantas vezes nos encontramos diante de situações em que não sabemos sequer como orar? Existem dores profundas que não conseguimos colocar em palavras. Existem momentos de confusão em que nem mesmo entendemos o que está acontecendo dentro de nós. Nessas horas, o Espírito Santo age de maneira extraordinária. Ele intercede, auxilia e conduz o coração à presença de Deus. Aprender a falar com Deus inclui desenvolver sensibilidade à atuação do Espírito Santo. Muitas vezes, ele fala através de uma convicção suave, um alerta interior, uma paz inesperada ou uma direção que se torna clara ao longo do caminho. Sua voz raramente é agressiva ou confusa. Pelo contrário, ela produz clareza, paz e alinhamento com a vontade de Deus. Porém, mesmo com a ajuda do Espírito Santo, existe algo que frequentemente dificulta nossa capacidade de ouvir a voz do Senhor: o ruído da alma. A alma humana é constantemente bombardeada por preocupações, medos, expectativas, desejos e distrações. Em muitos casos, Deus continua falando, mas nossa mente está tão ocupada que não consegue perceber sua direção. A ansiedade é um dos maiores obstáculos à comunhão. Quando estamos dominados pela preocupação, nossa atenção se concentra apenas nos problemas. Passamos a enxergar apenas as circunstâncias e perdemos a capacidade de perceber a ação de Deus. A pressa também se tornou uma inimiga silenciosa da intimidade espiritual. Vivemos correndo de uma atividade para outra. Queremos respostas rápidas, resultados imediatos e soluções instantâneas. No entanto, relacionamentos profundos não são construídos na correria. A amizade com Deus exige tempo, permanência e disposição para estar com Ele. O orgulho também pode criar barreiras invisíveis. Quando acreditamos que já sabemos tudo ou que não precisamos de direção, fechamos nosso coração para aquilo que Deus deseja ensinar. Um coração humilde permanece ensinável, reconhece sua dependência e continua buscando a voz do Senhor diariamente. Além disso, o pecado não confessado enfraquece a sensibilidade espiritual. Não porque Deus se afaste imediatamente de seus filhos, mas porque a culpa, a resistência e a desobediência criam barreiras dentro do próprio coração humano. Quanto mais cultivamos uma vida de arrependimento sincero, mais livre se torna a nossa comunhão com Deus. Por isso, uma das práticas mais importantes da vida espiritual é permitir que Deus examine constantemente nosso coração. Não para nos condenar, mas para nos transformar. Quando removemos os obstáculos, a comunhão floresce de maneira muito mais profunda. Foi exatamente sobre essa comunhão contínua que Jesus falou ao ensinar sobre permanecer nele. Muitas pessoas enxergam a oração como um evento isolado. Reservam alguns minutos do dia para falar com Deus e depois seguem suas atividades como se sua presença tivesse ficado para trás. Entretanto, Jesus apresentou uma visão completamente diferente. Ele comparou seus discípulos aos ramos ligados à videira. O ramo não se conecta à videira apenas alguns minutos por dia. Sua ligação é constante. Sua vida depende dessa permanência. Da mesma forma,
Falar com Deus não deve se limitar a momentos específicos. A oração madura se transforma em uma consciência contínua da presença divina. O crente aprende a caminhar com Deus ao longo de todo o dia. Isso significa conversar com o Senhor nas decisões simples e também nas grandes escolhas. Significa agradecer espontaneamente, buscar direção diante dos desafios e manter o coração voltado para a sua presença, mesmo em meio às atividades comuns da rotina. Quando permanecemos em Cristo, a oração deixa de ser apenas uma prática e se torna um estilo de vida. Deus não é alguém com quem falamos ocasionalmente. Ele passa a ser aquele com quem caminhamos constantemente. E quanto mais desenvolvemos essa comunhão, mais aprendemos a reconhecer suas respostas. Uma das maiores dificuldades dos cristãos não é apenas aprender a orar, mas aprender a perceber quando Deus responde. Muitas vezes, esperamos respostas dramáticas e extraordinárias. Imaginamos que Deus sempre falará através de acontecimentos impressionantes. No entanto, frequentemente sua resposta chega de maneiras simples e discretas. Às vezes, Deus responde através das Escrituras. Um texto bíblico ilumina uma situação específica e traz clareza para uma decisão importante. Em outras ocasiões, ele responde através de uma convicção profunda no coração. Não se trata de emoção passageira, mas de uma certeza tranquila produzida pelo Espírito Santo. Existem momentos em que a resposta vem por meio das circunstâncias. Portas se abrem, outras se fecham. Caminhos se tornam claros. Situações inesperadas reorganizam completamente nossos planos. Também há ocasiões em que a resposta parece ser o silêncio. Esse é talvez um dos testes mais difíceis da fé. Quando Deus não responde imediatamente, somos tentados a acreditar que Ele está distante. Entretanto, o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes significa preparação. Assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de se tornar visível, Deus frequentemente trabalha em áreas que ainda não conseguimos enxergar. Aprender a reconhecer as respostas divinas exige paciência, discernimento e confiança. Nem sempre Deus responde no momento que desejamos. Nem sempre responde da maneira que esperamos. Mas Ele sempre permanece fiel. À medida que amadurecemos espiritualmente, descobrimos algo surpreendente. O maior objetivo da oração não é receber respostas. O maior objetivo da oração é viver na presença de Deus. Muitas pessoas começam sua jornada espiritual buscando ajuda para suas necessidades. Isso é natural. Deus nos convida a apresentar nossas preocupações diante dele. Porém, conforme a intimidade cresce, algo muda. A presença de Deus passa a ser mais preciosa do que as próprias respostas. O coração aprende a encontrar descanso simplesmente por estar com Ele. A alma descobre segurança não apenas porque recebeu aquilo que pediu, mas porque sabe que não está sozinha. Nesse estágio, a oração deixa de ser uma ferramenta para conseguir coisas e passa a ser um ambiente de relacionamento. Deus não se torna apenas o provedor de bênçãos. Ele se torna o maior tesouro da vida. É exatamente aqui que encontramos a conclusão de toda essa jornada. A maior recompensa da oração não é receber algo das mãos de Deus. A maior recompensa é conhecer o próprio Deus. Quando aprendemos a ouvir sua voz, confiar em sua direção e desfrutar de sua presença, algo profundo acontece dentro de nós. A oração deixa de ser um dever religioso e se transforma em uma amizade viva. Assim como acontece em qualquer amizade verdadeira, o relacionamento cresce com o tempo. A confiança aumenta, a intimidade se aprofunda, o amor amadurece. Nesse lugar de comunhão, a alma encontra descanso. As incertezas perdem parte do seu poder. Os medos deixam de dominar completamente o coração. A presença de Deus se torna uma âncora em meio às tempestades da vida. Talvez você tenha passado anos falando para Deus sem realmente aprender a falar com Deus. Talvez suas orações tenham sido sinceras, mas incompletas. Talvez você tenha apresentado muitos pedidos, mas raramente permaneceu tempo suficiente para ouvir. Hoje, o convite continua o mesmo.
O Pai continua chamando seus filhos para perto. Continua desejando relacionamento. Continua falando através de sua palavra, do Espírito Santo e de sua presença constante. O verdadeiro chamado de Cristo não é apenas para uma vida religiosa. É para uma vida de comunhão. Uma comunhão viva. Uma comunhão constante. Uma comunhão transformadora. Porque falar apenas para Deus é permanecer à distância. Mas falar com Deus é caminhar ao seu lado. E quando aprendemos a caminhar com Ele, descobrimos que jamais estivemos sozinhos. Descobrimos que sua presença é suficiente, sua graça é abundante e seu amor é mais profundo do que poderíamos imaginar. Esse é o convite que permanece aberto hoje. Não apenas falar, mas ouvir. Não apenas pedir, mas permanecer. Não apenas buscar respostas, mas conhecer o coração do Pai. E nesse encontro, tudo começa a mudar. E antes de ir, deixa aqui nos comentários. Qual foi a oração mais marcante que você já teve com Deus? Houve algum momento em que sentiu claramente sua presença? E se você gosta de aprender mais sobre a Bíblia e os ensinamentos de Cristo, inscreva-se no canal. Toda semana publicamos novos estudos bíblicos para ajudar você a crescer na fé, conhecer mais a palavra de Deus e caminhar mais perto de Jesus. Será uma alegria ter você conosco nesta jornada.